2 Samuel 3. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi. Os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebrom são estes. O primeiro foi Aminon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz um acordo com Davi. Enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia Ibisote, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aias. Abner ficou furioso com isso e disse: "Você pensa que eu sou traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá?" E continuou: "Desde o começo tenho sido fiel à causa de Saul, seu pai, os seus irmãos e os seus amigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher?" O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e dos seus descendentes, que tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá, para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça. Isbosete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Naquela época, Davi estava na cidade de Hebrom, e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado: "Quem vai governar esta terra? Faça um acordo comigo, e eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado." Davi respondeu: "Muito bem, eu farei um acordo com você, porém com uma condição. Quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, filha de Saul." Então Davi mandou alguns mensageiros dizerem a Isbosete: "Entregue-me a minha esposa Mical. Eu paguei 100 prepúcios de filisteus para ter o direito de casar com ela." Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paitiel, filho de Laís. Paitiel seguiu-a chorando pelo caminho, até chegarem à cidade de Baurim. Aí Abner lhe ordenou: "Volte para casa", e ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel. Ele disse: "Há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembrem que o Senhor disse: eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como de todos os outros inimigos." Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim, e depois foi a Hebrom para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Abner, com 20 homens, foi a Hebrom para se encontrar com Davi, e este lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi: "Eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor, e eles o aceitarão como rei. Aí o Senhor terá o que desejava e governará o país inteiro." Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Abner é assassinado. Pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebrom com Davi, porque este já o havia deixado ir embora em paz. Quando Joabe chegou com os seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi, e que este o havia deixado ir embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei. Ele disse: "O que foi que o senhor fez? Abner veio aqui, o senhor deixou que ele fosse embora sem mais nem menos? Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares onde o senhor vai e tudo o que faz. E o senhor sabe disso." Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira e o trouxeram de volta. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular, e enfiou um punhal na barriga dele. Assim Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, irmão de Joabe.
Quando soube disso, Davi disse: O Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abner. Que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca faltem na sua família homens que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele, ou que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalha, ou que não tenham o que comer. Assim Joabe e o seu irmão Abisai assassinaram Abner, porque ele havia matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi mandou que Joabe e os seus soldados chorassem por Abner, e que, em sinal de tristeza, rasgassem as suas roupas e vestissem roupas de luto. E no sepultamento, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom, e o rei chorou alto, perto do seu túmulo. E todo o povo fez o mesmo. E Davi fez esta exclamação para Abner: Por que teria Abner de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos. Então Davi chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse, mas ele fez este juramento: que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo o que o rei fazia. Assim, todos os seguidores do rei Davi e todo o povo de Israel entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner. E ele disse aos seus oficiais: Fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue estes criminosos como eles merecem. Daniel 2. O sonho de Nabucodonosor. No segundo ano de Nabucodonosor como rei da Babilônia, ele teve os sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: Tive um sonho que me deixou muito preocupado, e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Eles disseram ao rei na língua aramaica: Que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: Eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços, e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas, se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. E todos os sábios disseram de novo: Conte o Senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: Eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Conte-me o sonho, e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Os sábios deram ao rei esta resposta: Não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Deus revela a Daniel o que o sonho quer dizer. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia.
Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque: por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois, Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem a Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Marcos 1, versículo 21. O homem dominado por um espírito mau. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e, no sábado, ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galiléia. Jesus cura a sogra de Pedro. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Jesus cura muita gente. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Jesus anuncia o Evangelho na Galiléia. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão procurando o Senhor." E Jesus respondeu: "Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim." Jesus andava por toda a Galiléia anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus cura um leproso. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: "Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser." Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: "Sim, eu quero, você está curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: "Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou." Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora,
em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. E para terminarmos mais um devocional, vamos orar. Senhor Jesus, eu te peço que no nosso coração o Senhor possa enchê-lo de ousadia. Que em nome de Jesus, quando a sua presença vier e o Senhor nos inundar com seu amor, todo medo ele seja lançado fora de uma vez por todas. Que nós tenhamos a ousadia de caminhar sobre a sua palavra, de caminhar sobre aquilo que o Senhor tem nos dito, mesmo quando parece muito difícil, mesmo quando parece não ser a coisa certa, mas que nós sigamos com fé naquilo que o Senhor nos falou, com fé nas coisas que o Senhor tem dito sobre nós e sobre a realidade em que vivemos. Nós pedimos, enche o nosso coração de ousadia para viver aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. Em nome de Jesus, enche o nosso coração disso com a certeza que o Senhor estará conosco nesses momentos. É por isso que nós te oramos, Santo Espírito de Deus, e te peço, vai enchendo cada pessoa nesse momento agora de uma ousadia maior, em todas as áreas que sejam necessárias, mas enche-nos daquilo que vem do teu Espírito, da ousadia que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém.